Olá, eu sou a Tati Bernardi, esse é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa. E vamos a essa convidada que está de laranja, que está solar, que está belíssima. Ela é atriz, cantora, mãe da Dandara, irmã do João Emanuel, avó do Martim e do Arthur. Ela é uma das pacientes hilárias da peça Toque Toque e para quem tem idade para lembrar, e que bom que eu tenho, ela é a inesquecível Tieta fase jovem expulsa de Santana do Agreste e a espetacular vampira roqueira Xuxa Dark de Vamp. Ela não está velha e sim, ela está depilada. Ela é a deliciosa Cláudia Hanna. Gente, vamos começar por você. A gente passou 40 minutos aqui falando de doença, porque a gente se encontrou na nossa loucura, mas a gente já vai falar disso, não quero começar o programa com a nossa hipocondria. Quero começar o programa com você na Paulista, com uma roupinha tchotchuca deliciosa, com a plaquinha Não Estamos Velha aos 62. O que te deu? Você falou, eu vou pra Paulista com uma plaquinha. Bem louca eu, né? O que rolou? Na verdade é o seguinte, no meu Instagram eu venho falando já há um tempão que eu venho falando assim, não tô velha, não, somos jovens. Eu me sinto assim, além de falar para mim, né, eu tô falando pro meu público, eu tô falando para as pessoas, né? Não estamos velhas, vamos lá, vamos ser felizes, vamos aceitar isso aqui agora, porque esse é o meu slogan, essa é a minha vida, assim, aceitar um momento, tentar e ser feliz, ponto. Então, eu venho falando. Aí eu tive essa ideia, eu estava fazendo vídeos lá para o Instagram com a minha equipe. E eu falei assim, gente, eu quero ir na Paulista com uma placa na mão. Com um belo shortinho. Com uma roupa bem gostosa. E falando assim, gente, aí, hello, não estou velha. Tô gostosíssima. É. E aí, aí não reações... estamos velha, né? Então, é uma coisa bem... A reação foi... Primeiro, eu fiquei com um pouco de vergonha, confesso, assim, né? Eu com a placa discreta, andando assim, bem, vamos lá, agora, né? Eu tive agora essa ideia, vamos lá. As pessoas não entenderam muito o que estava acontecendo com uma placa na mão. Acharam que era algum comercial. Ou alguma coisa, estava vendendo alguma coisa. Não... Aí depois foram me reconhecendo e foram lendo... E aí foram mexendo comigo o tempo todo mundo mexia comigo, as mulheres falam, é isso mesmo, tira foto comigo, eu também tenho 60, eu também sou jovem. E aí passava carro buzinando. Passava carro buzinando. Tem making off também. Agora, é porque a palavra velha se tornou muito pejorativa, né? Porque... Pois é, teve gente que reclamou assim, por que velho é ruim? Não, velho não é ruim. Porque... É como as pessoas falam, tá velha. É quando é pejorativo, quando as pessoas usam para te agredir, o velho. Porque estamos todos velhos. Estamos todos jovens também. Exato. Né? Tem gente mais velha que eu, tem gente mais jovem que eu. A vida é assim, e a gente está sempre envelhecendo, a gente está sempre indo, né? Então não tem, mas assim... O velho virou pejorativo, porque o velho principalmente para mulher, né? Demais, né? O cara é o coroa. O coroa sexy. O coroa sexy. A mulher é velha, acabada. Mas, assim, a velha tá ligada no... Tá morrendo, tá acabada. É final, tá invisível. Tá na menopausa, acabou, tá na menopausa, não pode mais parir, né? Não serve mais para a sociedade. E aí não é legal. Eu acho que tem que falar... A palavra velha tem que mudar o sentido. Você sabe que eu engravidei com 38 e eu fiquei chocada. Já falei isso milhares de vezes, que era gravidez geriátrica aos 38. E eu pensava, mas gente, eu sou uma super jovem grávida. Você vê. E era tratado assim, tudo olha... depende. É que esse nome, gravidez geriátrica... Realmente pesou, hein? Já era tratado como uma gravidez, olha, vamos tomar tais cuidados, vamos fazer tais exames, que aí também pode ser uma questão biológica ali, talvez a biologia seja meio machista. Tem um certo risco, né? Mas assim, geriátrica... Geriátrica é uma palavra estranho. bem estranha. Bem cagadinha. Agora, você acha que você estar assim tão belíssima aos 62 anos também é um privilégio? Porque você pôde se cuidar muito a vida toda, né? Eu cuido, me cuido bem. E para se cuidar tanto, precisa um certo dinheiro, precisa tempo. Você encara como talvez um privilégio? Eu encaro o privilégio assim, sim, a genética. Eu acho que tem genética, tem cuidado e tem, assim, eu não sou uma pessoa que sai à noite. Tudo tem um sacrifício. Sim. Né?
Assim, chego em casa, eu tiro toda a maquiagem, eu não posso dormir de maquiagem. Isso desde que eu tenho 15 anos de idade. Eu sou atriz desde os 15 anos de idade. Então, assim, você tem que ser... Eu durmo. Eu falei que eu acordo cedo, mas assim, eu durmo muito. 9h30, bem. você já deu aquela escurecidinha, Já não fica fui. nas telas. 9h30 dormi. 9 horas já estou dormindo. Aí eu acho que tem assim, eu durmo, Come direitinho. eu como, eu não vou para gandar, não vou para balada, para qualquer balada, não é isso que me atrai. Tenho uma vida regrada, saudável, faço ginástica, blá, 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 blá. Tem que O que tomar você mais faz? água. Musculação? Eu faço musculação, tem que fazer musculação. Musculação, Depois de 40, você tem que fazer musculação, não tem jeito. Mas agora eu estou fazendo hot yoga, que eu descobri aqui em São Paulo. Hot yoga, eu tô Nossa, amando, gente, é o mais cara. perto que eu já cheguei de um falecimento. Porque eu sou hipoglicêmica e vasovagal, é um calor do inferno. É um calor. Não cai tua pressão? Mas eu moro no Rio de Janeiro. Ah, você já Eu sou acostumou. carioca, praticamente igual. É muito... Praticamente igual. Mas é praticamente igual, só que você tá numa invertida, não te cai a verdade. pressão. Mas também lá no Rio de Janeiro a gente vive numa invertida. Vive numa invertida. Mas não, cai sim. Às vezes, quando eu tô levantando... Bota um sal e faz a posição, a postura. Quando eu levanto muito rápido, às vezes dá. Mas assim, deve amando. queimar uma caloria, que é uma beleza. Amo hot yoga. Tô amando. Mas quando eu tava falando de privilégio... de ter dinheiro? De ser branca, com dinheiro, poder desde nova... Aí sempre somos privilegiadas, tem esse sem privilégio dúvida. de se cuidar, né? De poder se cuidar. Não, mas a minha profissão, ela exige. Sim. Ela exige. Tá no pacote da profissão, entende? Então, eu tenho que me cuidar. Agora, eu também não dormir bem e tal, isso é uma opção. Escolha. É uma escolha. Mas não você é já se questão de sentiu, privilégio. assim, numa... uma obrigação de estar sempre gata, isso meio chato? Tipo, pela minha profissão eu tenho que estar sempre, sei lá, Chato pra caramba. Meio uma muito prisão. Chato. Tanto é que eu não saio, às vezes. Pra mim, assim, eu sempre falo pro namorado, pra mim, sair é trabalho. Sair para uma estreia de uma peça, sair para uma estreia de filme, eu tenho que estar linda, maravilhosa, alegre, feliz. Se eu não estou assim, não tem como. Fique em casa, porque tirar depois aquela foto trash que sai em qualquer lugar e você está assim, com uma cara... Cláudia Hanna vai em pré-estreia e, pelo visto, odiou o filme. Estava com cara de quem não gostaria de estar ali. Para que sair de casa se estava com uma cara de anos, aí você prefere dormir. É sempre job, né? E você, eu acho lindo, eu vou falar um negócio, vão me xingar, não tô nem aí. Eu acho lindo que você não tem nada no teu rosto, tipo, ela deu uma passada aí você não fez nada que te cagou, né? Porque a galera se caga, né? A galera caga, Tem cara. gente que fica incrível. Tem gente que fica muito incrível, assim, que faz muito bem, mas assim... Eu tenho medo, né, amiga? A gente estava falando das... Eu tenho medo, e tenho medo de mudar minha cara. E aí, também, essa angústia, ela não me consome. Não, tem gente que fica linda. Eu não fico consumida, entende? Meu Deus, de deprimida porque estou envelhecendo, porque não está mais aquele... Porque não me Você deprime. não faz nada? O que você faz? Não faço nada. Nada? Não tem nada no meu rosto. Você não tem nunca... Eu cuido com Cuida creme, com creme, não dormir. se torra no sol... Às vezes eu me torno no sol. Às vezes eu fico... Eu gosto no sol. Eu tenho uma dermato muito maravilhosa que ela... Eu tenho várias coisas na minha cara, mas tá ok, não parece que eu tenho várias coisas na cara. Eu sou uma das pessoas... Eu também boto às vezes botox, é que eu não ponho há 2 anos. Porque... Eu faço botox, faço estimulador de colágeno. Eu preciso fazer E faço isso. um negócio chamado Fotona. Depois... Essas marcas todas, por favor, mandem dinheiro para mim. Falaram do Fotona. O Fotona é bacana, mas eu não tenho aflição nenhuma de injeção. Não? Nenhuma. E nem do remédio que entra, que injeta? Eu não penso. Eu não penso muito. Porque meu dermatologista fala que as mulheres com beleza, elas se sacrificam muito mais do que com saúde. Porque pode dar ruim, né? Estão injetando um negócio... Se bem que nenhum desses... O Fotona não injeta nada. Eu não sei o que é Fotona. Ele é tipo um... Laser? O bioestimulador injeta, né? Esse eu fico... Injeta? Injeta o colágeno. Tá. Mas não é injeta de preencher, né? Ele tem... No rosto todo? Eu faço em pontinhos. Um pontinho aqui levanta, um pontinho... Eu queria fazer. Mas aí, então, já que você falou dos medos, vamos entrar nesse assunto. Você tem um negócio aí que parece problema de sinusite, mas não é. Como é que é o nome?
Nosofobia. Nosofobia, não tem nada a ver com o nariz. Porque não é o hipocondríaco. O hipocondríaco, ele gosta de remédio. E toma os remédios. Toma remédio. O nosofóbico, ele tem mania de doença, ele acha que tudo que tem é uma coisa gravíssima, mas não gosta de tomar remédio. Então, eu vou no médico, por exemplo, ele me receita não sei o quê, e eu não tomo. Eu compro o remédio e não tomo. Então, acho que eu sou isso aí. E ele Não também é? acha que é tudo que os outros têm, o que já prova que Sim. talvez eu tenha. Mas aí, por exemplo, eu não vou fazer o exame blá, blá, blá. Mas eu sei todos os sintomas, eu sei tudo o que tem que fazer para, se acontecer, o que eu devo fazer. E é Dr. Google ou você conversa pentelhos médicos? Não, eu já cheguei a fazer curso de enfermagem, por exemplo. É verdade. Eu acho que eu posso salvar alguém, eu acho que eu sou médica. Assim, vamos só viajar família, junto, amor. Assim, eu acho que eu posso chegar e dar choque na pessoa, chocar. Entendi. Acho que eu vou sentir. Outro dia na rua, eu estava na Paulista, eu vivo na Paulista, a pessoa... Qualquer coisa. Paulista. Torniquete, com uma plaquinha. Eu estava na Paulista, a menina começou a passar mal, aí eu. Achando que eu sou médica. Caralho, fodaça. Aí eu peguei o pulso dela, estava acelerado, eu olhei para a cara dela e você sentiu o quê? Calma, é pânico. Eu tenho aqui, já tiro uma cartela. Já tira um Rivotril, já bota na boca. Entendi. Conta Eu amo a história que você tinha muito medo de avião, aí você resolveu levar seu quarto pro avião. Pois é, nesse negócio de pânico, fobia e tal, porque eu tenho minhas fobias e uma das fobias é avião, eu ter algum treco dentro do avião. Que é o medo parecido, não é o medo do avião cair, o medo da gente ter um treco no avião e tá lá e não poder sair, é parecido. Não tem o que fazer, é horrível isso. Mas era sério, assim, e eu me lembro que eu tinha que fazer uma viagem para Las Vegas para fazer As Filhas da Mãe, que é uma novela. E eu tinha tido um surto antes, no avião, chorando, pedindo para a aeromoça, pelo amor de Deus, fala para o piloto descer, pelo amor de Deus. Juro, chorando. E ela fala assim, claro, of course. Tipo, deixa essa louca aí chorando. Deixa essa louca chorando, mas foi horrível. Eu fiz neurolinguística, e aí ele falou assim, qual é o lugar seguro que você sente seguro? Eu falei, no meu quarto. Ele falou, então leva o quarto para o avião. E levei realmente o quarto. Eu levei, assim, pijaminha, a sopinha que eu tomo de noite. Eu tinha um despertador piu-piu, que era muito fofo. Botei o despertador piu-piu, pijaminha, tudo. Fiz todo o ritual de dormir. Botei um Tava videozinho. na executiva, né? Porque na econômica não dá para levar isso tudo. Mas dá para levar alguma coisa. Põe o piu-piu em cima do colega do lado. Põe o piu-piu na cabeça. Tava na executiva. Tava indo para Las Vegas. Lá, com o Globo pagando. Ninguém te enfia numa econômica, pelo amor de Deus. E morrendo de medo de ter um treco ali na frente da equipe toda. E no teu caso, o foda é ter um treco e ser famosa, porque Cláudia Hanna tem um treco em avião. Não é simplesmente ter um treco, é um treco televisionado. É terrível, né? Olha só, a gente estava já conversando disso, mas eu queria que você contasse um pouco de você... falasse um pouco da sua família. Você perdeu a sua mãe aos 15 anos, um acidente horroroso, um acidente de carro. E aí ficou você e sua irmã, né? E aí, como que foi? Quem que te criou? Porque você era criança ainda, 15 anos é praticamente criança. Eu fui morar sozinha. Com 15 já? Com 15 anos. Sua irmã mais velha? Eu e minha irmã. Aí a minha irmã casou com um artista plástico, Tunga. Uau! Gente, é o meu artista plástico preferido. Maravilhoso. E ela ficou com ele até a morte dele? Não, imagina. Imagina, quem é que fica casado tanto tempo? Eu tinha 15, ela tinha 17 anos. Entendi. O Tunga tá 18, talvez. Entendi. Mas ela foi morar com o Tunga, na casa do pai do Tunga. O Tunga é um querido. Morreu tem um querido. Uns 4 anos já por aí. faz um tempo. Mas é um artista plástico. Sensacional. Sempre foi, desde essa idade. E já era incrível. E aí ela foi morar lá com o Tunga e eu fiquei morando sozinha no apartamento. E logo, rapidamente, eu fui trabalhar. Eu falei, o quê? Eu tenho que trabalhar. Você morando sozinha com 15 anos de idade? Foi? Com 15 anos. Eu tinha medo de fantasma. Criança. Eu tinha medo de fantasma. Nossa, Cláudia, que forte. E aí, mas você tinha... Se desse um ruim, pra quem que você ligava, assim? Eu tinha meu amigo Marcelo de infância. Que morava com a família, provavelmente. Que morava com a mãe, E ele sempre me socorria, ele vinha dormir comigo e tal. Porque você tinha também uma tia, mas ela ficou em outra cidade. Ela morava em Niterói. E ela, você manteve ali, era uma segunda mãe. Mas ela foi uma segunda mãe. A real é que você se virou aos 15. Porque é complicado dizer o que aconteceu, cara. Tenta ali, sem ir muito na intimidade que não queres contar. Sem abrir totalmente.
É complicado, mas sei que eu tive que ficar sozinha, morando, e quem me salvava do medo de fantasma era Era Marcelo, meu amigo. Marcelo. E aí já começou a trabalhar como atriz. E aí comecei a trabalhar como atriz. Eu já comecei a telefonar para tudo que é produção, assim, telefonar para todas as produções. Eu falava: oi, meu nome é Cláudia Hanna, eu queria fazer um teste para o seu filme. Oi, aqui é Cláudia Hanna, eu queria fazer um teste para o seu filme. Todas as produções. Assim eu comecei. E aí? E fiz figuração, e aí foi indo. Vamp, você tinha 28, 27, 28. Já era mãe. Já era mãe. Antes de Vamp, você fez Fiz muito cinema. Fez bastante. O que você fez, assim, de mais marcante? Eu fiz. Primeiro, eu fui lançada com o Menino do Rio, que era um filme que na época bombou muito. Assim, o filme aconteceu. Então, o Menino do Rio eu fazia um papel pequeno, mas aí ele me lançou. E aí eu comecei a fazer muito cinema. E eu trabalhei, eu fiz Beijo na Boca. Eu fiz, Sim, o Beijo na Boca. Fiz milhares de filmes aí. Cheguei a fazer alguma coisa na televisão, mas meu foco era o cinema mesmo. E aí eu fui chamada para fazer Tieta do Agreste com a Lina Vertimiller dirigindo na Itália, e quem ia fazer era a Sofia Loren, ia fazer a Sofia Loren jovem. E aí eu fui para a Itália e o filme não aconteceu porque foi preso, Sofia Loren foi presa, o produtor, uma loucura, Sim. Italiana é uma loucura. E aí eu fui fazer Herêndira do Rui. Que foi quando você fez a Playboy gringa. Foi quando eu fiz para lançar Herêndira. Isso tudo foi antes de você fazer a Tieta jovem no Brasil? Foi antes. Tá, e antes de Vamp também, você era... Antes de Vamp, com certeza. Quando você fez... Por que naquela época pagava uma fortuna a Playboy brasileira e você ganhou uma mixaria em dólar, Eu né? ganhei uma mixaria, você sabe disso, né? Sei disso que você contou no Bial. $5.000 eu ganhei. Mixaria perto do que pagava aqui. A As galera pessoas comprava compravam apartamento. Eu não comprei nada e eu fiquei a mais marcada nessa Playboy. Essa é a Playboy dos pentelhão? Sim. Essa Porque depois você fez dos outra. Estados Unidos. A Playboy dos pentelhos é gringa? É gringa, americana. E foi a que você ganhou $5.000. Que sacanagem. Mas olha, foi a... Eternizou. E eu amo que agora o seu Instagram tem aquele maiô cavado que não tem um pentelho ali, para decepção geral do Brasil. Ainda tem. Tem um bigodinho ali, mas não aquelas que falam como se tivesse visto, né? Apesar de camarim, ela não deixou eu ver nada. Mas tá ali bem depiladinha. É um laser. Sim, né? Já há muito tempo, Gente, o laser, é laser? O laser resolve a vida, né? Eu nunca fiz laser. O seu é Gillette? Não pode falar a marca. Depilação. Depilação, puxa. Não, gente, aquilo ali... Às vezes eu mesmo me depilo. Eu fazia... Agora eu vou entrar aqui, porque também, assim, já foi, né? A gente já ficou muito amiga ali no camarim, eu já tô em papo de bar. quilos no camarim. Eu fiz laser, porque resolveu minha vida, nunca mais depila, nunca mais faz nada. Não, mas eu preciso ter, quando eu quiser. Para usar. Claro. Entendi. Você sabe que voltou... essa memória totalmente. Cara, quando veio a nova onda feminista, que voltou o pelo no sovaco, e um monte de homem tem tesão no pelo do sovaco, aquelas que... Tem? Mas daí é o patriarcado querendo impor seu desejo ao meu corpo, mas a real é que às vezes a gente faz coisa para agradar os homens mesmo, e essa que é a real. Agradar o outro. Agradar, o namorado. Mas aí começou essa moda do pelo no sovaco, eu falei, vou fazer o quê? Vou ter que grudar. Porque eu fiz laser, nunca mais vai. Implante de pelo. Implante de pelo, pra ficar na mão. É tudo lisinho. Mas quando eu depilava, menina, eu às vezes depilava os labinhos. E daí, quando dava aquela puxada no labinho, eu falava, vai desbeiçar. Vai ficar... Porque era uma puxada que o labinho ia no teto e voltava. E aí eu falei, não, vou... Só que o laser não pega no labinho. Não? Pelo menos no meu não pegou. Eu nunca fiz. E dói, hein? Imagina um choque no labinho. Ninguém merece o que a gente sofre para... Não sei, você pode até sentir prazer, de repente. Um choque no labinho, pode vir. Mas aí você depois fez a Playboy brasileira e ganhou decente. Ganhei decente. Já não era o auge da Playboy. Não comprou um apartamento com vista para o mar. Não. Mas foi um sucesso, né? São lindas as São fotos. lindas. São bem bonitas. E ali já tá um pouquinho mais depilada. Já tá uma coisa... Rolou uma tristeza da galera, assim? Eu não sei, eles esqueceram essa Playboy. Para eles só ficou aquela imagem. Aquela imagem Aliás, eu acho que eles vão fazendo Photoshop, que cada vez está mais. Outro dia eu fui mostrar pra uma amiga minha. Tava mais peluda do que você lembrava. Não era possível que eu era isso. Eu estou fazendo Photoshop. Gente, é muito bom.
E eu me depilei, né, pra fazer a foto. É? Me raspei. Raspou? Claro, É, tá bonitinho. tá um Tá uma chuchu rica. ali. Você, você tem o Ohana no nome? Porque a Wikipedia diz que não. Não, Ohana é da minha mãe. Meu nome é Ah, Maria Cláudia Carneiro Silva. entendi. E aí Ohana é da minha mãe, em homenagem à minha mãe. Homenagem à sua mãe. Foi uma E Ohana grande do foi cinema, foi uma montadora. montadora de cinema. Primeira mulher montadora. Montadora é edição, né? Uhum. Editora. Só que antigamente tinha uma moviola. Moviola. Você montava com a mão, é incrível. Nasci na moviola. E E ela foi a primeira montadora de cinema. você é irmã de João Emanuel, Sim, por parte de por pai. parte de pai. A gente não foi E- criado junto. E rola uma decepção quando ele não te chama para as novelas? Não, ele até me avisa. Cláudia, não vou chamar. Para porque essa não, mas posso." a favorita ele Não, chamou. Só foi a favorita. É. Ele fala essa aqui não, porque não pode, a Globo pentelha, será? Ou porque ele fala, putz, Não não pode. Eu tem. acho que também ele tem. Assim, na minha família só tem gente que faz cinema, faz. Enfim, Se ele só for tem- ajudar, tem que ajudar 38 parentes. Também tem isso, né? Mas assim, eu tô dizendo assim, a gente não é obrigada a trabalhar com todos os nossos filhos e ex e Sim. irmãos. Essa e- família tem bastante gente. Só tem isso, só Sua dá isso. Médico que é bom, Nada. não tem. Ai, gente, a gente Médico. querendo. A minha família não tem um médico. Pô, nem na minha. Eu fico. E nem advogado, que são tudo coisa que a gente gasta Advogado muito tem. dinheiro. Meu avô era desembargador. Mas então, tem que ter Tem que um ter mais médico. Não, médico. tudo artista. É, eu tive uma vez, eu namorei um psiquiatra. Foi o momento da minha vida que eu mais viajei. É, Que eu ia com um psiquiatra. Eu falava, eu vou até pra Índia. é. Porque qualquer Era bom? coisa. Não, era meio ruim também. Eu namorei uma neurolinguística, também não foi bom. Eu achava ele genial. Aí, Mas no não. dia a dia. E você namora agora, neste momento? A cara É, dela, mais ou acho menos. que sim. Entendi. Tem um bom peguete aí rolando. Agora, você nunca mais casou, né? Nunca mais casei. Você casou com o pai da sua filha. E depois você nunca mais foi casada? Não, na verdade, eu morei junto com o pai da minha filha, ou com o Rui, e morei junto com outras pessoas também. Morei umas 7 vezes. Você foi casada umas 7 vezes. 7 Coisa maravilhosa. A pessoa se apaixona, Se né? apaixona. Você teve uma vida de grandes paixões, assim. Eu gosto de paixão. Nossa, a gente tava falando disso antes também, De sedução, né? De que a vida seduzir é fica muito meio bom. chatinha, né? Sentar com esse... É, com esse brilho da sedução. de estar É tão afim. gostoso, né? É muito Eu bom. acho até que, por exemplo, que você está namorando alguém, você não pode impedir do outro seduzir, brincar de sedução. Sabe? Mas você Não toparia acho que uma seja- relação aberta? Não. Aí é outra coisa. Aí é outra Você coisa. libera o flerte. O flerte, gente, o flerte faz bem para a alma. Sim, flerte é É bom demais. impossível. Vai flertar se você não estiver junto. Flertar na sua cara também é horrível, né? Sim. Mas, assim, claro, o flerte é saudável. Agora, relação aberta, não, eu não acredito muito em relação aberta, não. Não acho gostoso. É melhor terminar e vai com outro. Vai fazer as suas coisinhas, né? Por que tem que ficar grudado, então? Mas você sabe que eu Não acho sei. que é porque a gente é de outra geração, porque a galera mais nova Acha que relação aberta... com todo o discurso de que, na verdade, é o patriarcado que quer ser dono do seu corpo. E eu penso, já porque os colonizadores, e eu só penso assim, imagina, pessoa, eu que quero ser dono do corpo daquele cara, eu não tô nem preocupada se ele quer ser dono do meu corpo. Eu sou muito atrasada nesse assunto, assim. Eu tenho horror de pensar. Eu Mas é perdoo muito traição. fácil falar. Eu perdoo traição, mas eu acho que eu não consigo ter uma relação aberta. Eu perdoo traição dependendo do nível. Eu perdoo. Acho que também... Não sei se eu fico junto, mas perdoar eu perdoo. Uhum. Entende? E prefiro não trair. Não trair. Eu perdoo traição daquele tipo, É, você pô. é a minha deusa absoluta, mas dei uma escorregada e não tô apaixonado. Porque se falar pra mim, eu tenho um caso há 6 anos com outra mulher e não gosto mais de tudo você, depende eu do mato. momento, né? Se você é minha deusa absoluta, entende? Se a pessoa tá te amando e você sente que ela tá te amando e de repente teve um deslize porque você viajou, Exato. melhor não contar. Melhor não contar. Por que contar? Eu Melhor acho. não saber. Eu porque acho. você bota o outro culpa, você pega a sua Às culpa e vezes bota é- no outro. Nossa, você precisa do Entende? outro te perdoar pra você se Não, perdoar. eu não acredito também, assim. É. Eu acho, assim como eu não acredito em fidelidade total, quanto mais em casal jovem, é muito difícil, com 20 anos, você ser fiel até que a morte os separe. Eu acho muito difícil, eu acho uma tortura. Sim. Mas na minha idade é muito mais fácil ser fiel. Eu penso você, eu amo Tieta. A gente tava falando das novelas preferidas e Tieta tá no meu top 5. E tem toda aquela coisa da sexualidade livre e tal. E eu imagino Não é? E eu imagino que você tenha tido uma vida de uma sexualidade livre.
né? É a impressão que eu tenho e pelas nossas conversas. Você já teve algum parceiro machista que se incomodou com isso? A cara dela de mais da metade. Não. Não? Não. Não que eu não tenha tido, mas mais da metade não. Tá. Assim, eu tive poucos parceiros machistas. Machista mesmo. Todo mundo é machista. Todo mundo, até eu sou machista. Até eu sou machista. Mas aquele então, lá, aquele tipo... que fica, você vai sair assim, olha essa saia, olha essa roupa. Escancarado. Você não ia aguentar. Não dá. Então não namore atriz. Namore outra coisa. Sim. Porque namorar ator, você vai sofrer. Porque tá sempre beijando na boca de outra pessoa, tá sempre fazendo cenas de... Enfim. Sim. Não dá para namorar ator se você é uma pessoa possessiva. Mas sabe que eu desconfio muito de alguém que é muito possessivo e ciumento? Desconfia porque você acha que é ele que está querendo fazer. Sempre acho. Quando a pessoa vem muito ciumenta, quando muito vem, possessiva, eu falo, quando vê muito erro, é aí. porque está no erro, né? Não é? Eu acho. Os Eu namorados mais acho. ciumentos que eu tive... Não gosto de muitos ciúmes, não. Não tenho muitos ciúmes. Quando eu tenho, eu fico quietinha. Eu vi um post seu que me emocionou muito, você falando do Neila Torraca, que vocês fizeram a peça juntos, né, depois de Vamp. Foi bem depois, né? Foi quanto tempo depois? Foi bem depois. Fazem 5 anos que a gente Vocês fez. ficaram... bem depois. Vocês ficaram amigos a vida toda, assim, até a morte dele? Não, a gente fez filme junto, a gente fez casal em filme junto. Fizemos A Bela Palomeira, que é o filme do Rui. A gente tinha várias cenas juntos, a gente fez a Ópera do Malandro, a gente fez a Vamp, né, a novela, mas a gente só ficou amigo mesmo no teatro. No teatro você realmente encontra a pessoa, né? No teatro você conhece a pessoa, não é igual à televisão. No cinema você faz amigos, amizades, sai junto e tal. Sim. Mas no teatro você faz amizade. Ali. É muito incrível. E o Ney é uma pessoa muito séria ali no trabalho, sabe? Na coxia. Ele era aquele sábio que ficava ensinando pra gente. A sua homenagem para ele foi muito bonita. E aí depois eu vi você falando também no Bial que você trabalhou com o Wilker e tinha uma admiração profunda, mas que vocês não conseguiram se entrosar muito. Não, a gente se entrosou muito. O que aconteceu? Wilker, ele namorou minha mãe. Uau! Lá na época, década de 70 e tal. Então, ele foi namorado da minha mãe e tal. E quando eu conheci o Wilker, a gente fez A Fera Ferida. Ele não falava comigo, não olhava pra minha cara. Ele simplesmente me tratava muito mal. Não sei por quê. Ou ele é assim, não sei. Era assim. Aí o Wilker, quando a gente foi fazer A Próxima Vítima, a primeira cena que eu fui gravar, a primeira cena da novela que foi gravada foi eu fazendo sexo na mesa da cozinha. E ele pega, ele seu marido... Você imagina pro namorado. O namorado que vê isso com ciúme, não dá. Sim, não dá pra namorar atriz. Aí, era cena de sexo na mesa da cozinha. E ele pega você. Aí eu, caramba, vou começar com o Wilker. Eu fiquei nervosa, eu fiquei preocupada. Eu falei, quer saber? Vou partir pra cima dele. É uma cena belíssima. Essa cena é linda. Essa cena é fortíssima, eu lembro dessa cena, até porque eu vi também você falando disso no Bial, e aí eu revi a cena, mas eu lembrava dela. E ele vai ficando humilhado, ele abaixa assim, e você vai, né? É uma cena super bonita. É muito sensual. Será que ele sofria de ver um pouco sua mãe em você? Não, foi um namorinho. Minha mãe namorava muito. Entendi. Era o jeito dele ali mais não fechado. Não sei, talvez, mas eu sei que, assim, ele como parceiro de cena, ele foi um dos melhores parceiros que eu tive. Mas não entrosou? Não éramos amigos, mas assim, em cena era incrível, maravilhoso. E como e funciona você trabalhar com alguém em cena que tem essa explosão toda se... Funciona. Se depois não tem nenhum... Se tiver atrito de briga, aí talvez complicado. complique, mas assim, é profissional. Em cena a gente casava, a gente era um casal. Ele olhava no meu olho, a gente interpretava, a gente olhava um para o outro, entende? Porque o que acontece, ator que não olha no olho. Então, o ator tem que olhar, tem que escutar. Aprender a escutar é a coisa mais difícil que tem. Tem um ator que escuta bem, cara... Aí você troca. Porque tem um que é uma coisa solo ali. Não, tá decorado. Tá decorado. Tá esperando a deixa. Deve dar muita aflição de trabalhar com gente Muita assim. gente tá esperando a deixa. Eu nunca tô esperando a deixa. Você tá entrosada ali com a pessoa. Eu já usei o verbo entrosar 7 vezes. Nossa, tá bem entrosada. Eu tô muito entrosadinha com você. Te incomodou porque você é esse símbolo sexual a vida toda, apesar de símbolo sexual ser uma expressão usada em entrevistas da década de 90, mas eu nasci em 79. Te irritou isso em algum momento? No começo me irritava. É. No começo me irritava.
quando eu era nova. Novo símbolo sexual. Eu falava, eu não sou isso. Eu sou muito mais que isso. Eu tô ali dando Não, eu sou muito mais que isso. minha Eu queria arte que as pessoas verdadeira. Tava mesmo. me vissem como um artista, como inteligente. Eu queria mostrar para todo mundo que eu era inteligente, né? Mas assim, a estampa é muito mais forte, né? O visual de uma pessoa, ela é muito mais forte que qualquer coisa. Hoje em dia não tem mais paparazzi, né? Com o advento não, as do pessoas Instagram, se autopaparazeiam. Elas né? se autopaparazeiam. Você teve problema com paparazzi? Algumas vezes. Você sabe que agora minha mãe já está com 76 anos, segue uma senhora muito bonita, mas ela era uma grande gata, né? Assim, em sua juventude. E eu fui aquela criança mais já que mamãe é esta grande sensualis, eu virei uma adolescente piadista. A tua filha teve... Bom, sua filha também é aquele espetáculo de beleza, mas ela teve questões com uma mãe sex symbol, você acha? Ela não liga muito para isso, assim. Não sei se liga eu ser sex symbol. Agora, ela não é uma pessoa que se arruma. A minha filha realmente é muito bonita. É gatíssima. É muito bonita. E ela não tá nem aí para isso. Entendi. Não tá nem aí para isso. É que ela é bonita de não cara gosta lavada. De fazer foto, não gosta de tirar foto comigo, não gosta, assim, eu acho que ela passou também, a época da Vamp, pegou muito ela era criança, sediada, ela era pequenininha. né? Aí ela ficou meio, sei lá, traumatizada, talvez. E ela é mais na dela ali, mais discreta, mas também do cinema, né? É verdade. Você tem uma sobrinha cantora, né? Eu conheci a Bárbara. A Bárbara. Vocês são próximas? Sim, somos. Ela é filha da sua irmã? Ela é filha da minha irmã. Que legal. A Bárbara é canta muito bem, linda, eu canta fui bem. Canta bem. Você foi o quê, no show Eu dela? fui, há muito tempo atrás. E eu gostei muito, assim. Ela é uma mulher bem interessante, assim, bem maluquinha que nem a gente. Ela é muito legal. Ela é uma mulher muito interessante. A Dandara e ela são muito, porque ela morou comigo um tempo, a Bárbara. Muito talentosa. Tá vendo? Minha família só tem gente talentosa. Só tem gente talentosa. É uma gente talentosa. Família aí, uma família boa de... Uma pergunta que eu gosto de fazer porque é importante falar disso, até porque a gente abriu o programa você fazendo uma fala super bonita contra o etarismo. Queria que você contasse um pouco como foi sua menopausa. Se foi tranquila, se você encarou de boa, se você precisou procurar ajuda. Não fiz reposição. Me veio tarde, assim, eu menstruei também tarde, bem tarde. Mas quando veio, eu não sabia. Então vem tipo irritação e vinha uma espécie de loucura, sabe? Uma coisa estranha, você fica meio perdida, aí você sai para fazer umas compras, aí chega na rua e fala, não quero ir fazer compras, sabe? Você fica meio indecisa. Fica meio... É uma coisa aflitiva que dá, entende? Põe uma roupa, não era isso, põe outra, não era isso, sai... Tipo, sai, não é isso, você fica meio perdido, irritado, dá uma angústia, e eu não sabia. Calores intensos. Aí depois que veio o calor, aí tive calor e tive essa coisa, tipo, esse mal-estar. Mas como eu sabia que o calor era uma coisa, menopausa, tá chegando, como eu era uma pessoa muito friorenta, aí eu falava, tô sentindo calor. Até que equilibrou aqui. Deu um calor, entende? Mas você sua. Eu acho que mais me incomodou real foi essa confusão, sabe, mental, assim. Meio esquecida? Não, esquecida talvez agora, porque eu ainda tenho calor, eu tenho calores que vêm e vão. Mas eu não tenho angústia. Com que idade? Eu entrei com 50 e blau. Mas eu não tenho angústia, não tenho mais essa confusão, esse medo, não tenho mais. E não mexeu Só em tem nada, calor. E não mexeu em nada com libido? Mexe um pouco, diminui, o que para mim também foi legal. A minha mãe falou para mim, quando entrou na menopausa, ela falou, você não sabe o alívio que é, não tem que ficar pensando nisso o tempo inteiro. O tempo inteiro? O que é isso que as pessoas ficavam sempre tendo que ter alguém? Minha mãe falou, ai, que alívio. Ela falou isso agora, né? Muito tempo depois, as pessoas reclamam que diminui a libido. Ela falou, graças a Deus, eu parei de pensar. Porque o tempo todo. Porque se você pensa... É maravilhoso. Estou me identificando com a sua mãe. Porque se também...
em fases assim, que você tá pensando nisso o tempo inteiro, às vezes você coloca na sua vida umas encrencas só porque você tava pensando nisso o E tempo fora que você todo. perde um tempo incrível, De entende? leitura, de cursos, de trabalho, de séries. Tudo. Muita coisa você podia estar fazendo e você está pensando, sabe? É. Então, né, eu acho que eu deveria ter uma libido alta, com certeza. E para cada pessoa é uma pessoa, né? Eu tô falando que eu, brincando aqui, que a minha libido devia ser alta, que eu tô numa boa agora, mas assim, tem pessoas que realmente cortam a libido. E a falta da libido não dá só a falta de tesão de pegar alguém e tal, dá também na vida, né? Exato. Dá o tesão da vida. Exato. Aí é importante ver, né? Vamos ser politicamente não, vamos ser justos aqui, vamos falar o que se deve fazer. Eu acho que se eu tivesse sem tesão na vida, Não. aí eu entraria nos hormônios. Uhum. E talvez eu tome agora, que me disseram que é muito legal pro calor e tal. E Você é bom tem a gente uma- falar. Mas assim, a libido, eu acho que se a pessoa perde, não acho que seja legal perder total Não, a porque a libido. libido está conectada à Ao fome de prazer, vida. a fome de vida. É importante. Eu lembro que uma vez eu tive uma depressão que eu não tinha fome de comida. Fome Sim, mesmo, eu já né? tive E isso... uma anorexia, né, nervosa. Exato. E isso era uma... Ele ia para todas as áreas, assim. Então, eu não tinha vontade de me arrumar, eu não tinha vontade de ver as pessoas, eu não tinha vontade, imagina, de namorar. depressão. Porque... E era muito conectado a... E eu só descobri que eu tava com depressão, porque não era uma coisa assim que eu não queria sair da cama. Era uma coisa só assim, eu não tinha fome. Eu comecei a emagrecer, eu não conseguia comer. E aí, eu tomei, na época, um antidepressivo, que um mês depois já fez efeito, e eu acordei com aquela fome de comida. E junto com a fome de comida veio a fome de vida. Eu pensei como as coisas são conectadas, né? Tudo. Libido, A fome. a fome. A fome. Fome para sexo, Fome fome de aprender, fome de sair, trabalhar. fome de conhecer pessoas, fome de... Isso é a juventude. Para mim, isso é você ser jovem. Quando você acaba isso, realmente tem que dar uma olhada. Sim, eu sou sim. super a favor de reposição dessas coisas. E aí você tem uma boa endócrino, e aí vocês estão ali dando aquela... Agora talvez eu entre, mas por causa do calor, por causa... Também você perde hormônio, o cabelo afina, tudo isso, né? Para você... Dá um up. Para você seguir melhor, né? Conta um pouco como foi ter se tornado avó. Porque você é avó de... Que idade eles têm agora? O Martim tem 19, Nossa, ele já tem 19. Sua filha foi mãe novinha também. Tem um amigo meu que fala assim, sua filha te sacaneou, hein? Foi avó muito nova. Você foi avó mais nova que eu tenho hoje. Eu tenho 40, você foi avó com 40. É isso? Se ele tem... Você foi tem 19. Com 41. Aquelas pessoas nova. de humanas tentando fazer conta. Não vou conseguindo Não mais. vai rolar. Eu tentei fazer o 20, gente. Menos 1, 19. Olha que eu faço conta na cabeça. Mas no meio de uma entrevista é complicado. Cara, exige demais de mim. Martim. Mas o Martim e tem o Arthur, de 10 anos. Que é o seu amor, que você já chegou me contando dele. Que vocês dormem grudadinhos? Ele veio aqui para São Paulo ficar comigo. Aí eu passeio com ele. A gente se diverte junto. Porque eu gosto de coisas de criança, assim. Eu gosto de filme de criança. Eu gosto de brincar de videogame, Pokémon Go. Eu gosto de jogar, juro. Então, assim, eu me divirto. A gente foi na exposição do Harry Potter. Eu gosto, sabe? E quando eu não gosto, eu falo assim, não quero vou ver fazer, esse filme. não. Não vou fazer. Eu sou dessas. Então, não é que eu faço tudo pra ele, eu faço pra gente. Então, a gente se diverte. E ele deve sentir isso, que é muito ele adora. genuíno. Aí a gente pede comidinha japonês pra ver filmezinho. Qual é a série? A gente fica discutindo também, né? A série que a gente vai ver. Mas a gente sempre chega num acordo. E ele é muito falante, muito parceiro. Você conseguiu ter isso com a sua filha quando ela era pequenininha? A gente era muito parceiro. Vocês faziam muitas coisas juntinhos. Porque imagina, se hoje em dia ainda gosta de brincar Pokémon GO, você imagina naquela época. Exato. Com 20 anos, ela era realmente uma criança. Mas você estava no auge de estar trabalhando loucamente, né? Tava. Como que você fazia aquela pergunta que toda entrevista mais ou menos tem? Como equilibrar a vida profissional com a maternidade? Eu vou te dizer, o Rui, que é o pai dela, era um pai incrível. Bem mais velho que você. Bem mais velho que eu, né? Eu tinha 20, ele tinha 54. Então, ele tinha uma vida muito mais estabilizada, tal. E eu tive que viajar muito, porque eu fazia filme fora, eu viajava muito. Aí, às vezes, eu viajava com a filha dele, com a Janaína. E a Andara ficava com ele. E a gente, durante muitos anos, a gente ficou muito parceiro. E o Rui... segurar o Rui era incrível. Paizão. Paizão. Com uma infra, sabe? Com
uma casa. Eu era uma criança, né? Uhum. Mas eu entendo você ter casado tão nova e também com uma Sem pessoa tão dúvida, mais sem velha. pai, sem mãe, É. você pega um puta cara, um cara Sim. incrível, né? Um puta pai, um cara Sim, e vocês muito ficaram incrível. 3, 4 anos, né? 3 anos, mas nosso relacionamento ficou durante vida- muitos anos, a vida inteira. Vocês ainda têm uma relação boa de amizade. Temos. E tá rolando agora a Tieta no Vale a Pena Ver de novo. Uhum. Voltaram a querer. Eu vi que você fez um ensaio fotográfico. Eu Voltaram a mesmo. falar com você de Tieta, tá bombando Sim, assim. tá o bombando. Tá dando mais bombando. audiência do que as novelas. Impressionante. Porque a gente é da época que que será, a novela né? dava 80 de Ibope, né? Exatamente. Vamp era 80. Vamp era 80. Hoje em dia se dá 30, né? Gente, eu lembro Avenida Brasil, que acho que foi a última que deu um Ibope muito grande. Quando descobrem que a Carminha não presta, teve fogos na minha rua. Eu nunca vou esquecer isso. Aonde? Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Era meio assim, capítulos finais de Avenida Brasil. Eu estava na casa de uns amigos. E é hoje que vão descobrir, porque tinha essa coisa do tufão, não saber que a Carminha não prestava. Sei lá, tinha essa coisa de ela precisa cair desse lugar, né? E aí, quando descobrem, teve fogos. Era uma loucura. E depois nunca mais, né? Nunca e foi mais caindo, nenhuma novela. caindo. Muito stream, né? Muita coisa. Muita coisa para ver. Muita né? coisa. E a juventude, então, assim, a idade do meu neto, de 10 anos, vê só o YouTube. Não sabe nem o que é. A minha filha vê TikTok, às vezes, quando vai brincar em casa de amiga. Eu não deixo ver na minha casa. Mas ela tem uma linguagem, assim, que ela vê quando vai brincar em casa de amiguinha da escola, que eu falo, festinha infantil, assim, eu vejo que todas elas sabem cantar uma mesma música. E dançar a mesma dançar a mesma música. E ela já vai, procura e já sabe, é uma outra linguagem. Mas isso é uma fase, né? Sim. Daqui a pouco vai vir outra coisa. Mas eu acho incrível Tieta dando mais Ibope do que... Eu também acho incrível. Do que novela atual. E me falaram que a coisa mais falada, quando estreou a novela de novo, né? E não vale a pena ver de novo, todo mundo fala assim, foi 30 minutos de novela, já teve 5 cenas de sexo, Tieta já deu pra 5. E hoje em dia tá mais certinho as coisas, será? Acho que sim, acho que tá mais careta. Ali é Jorge Amado também, né? Aguinaldo Silva, Aguinaldo, maravilhoso. Gente, Tieta era uma coisa. Eu via com a minha avó e com o meu avô. Mas eu acho que era mais... Tinham menos preocupação de ser corretamente, né? Politicamente correto. Ali você pode botar, de repente, uma conotação que ela tá sendo explorada. É uma menina. Quantos anos tem Tieta? Quantos anos eu era imprimi ali? Parece que tem o quê? 15 anos? 16? Mas aí você fez... Quando que você fez Vai na Fé? Foi agora, né? Foi sim. Passado, não, retrasado, né? Acho que acabou no começo do ano passado, não foi? Uma coisa assim. Né? E foi bem, foi uma novela que teve um Ibope bom. Foi, mas assim, novela bombada. Bombada, foi incrível. A Globo ainda faz aquela coisa daquela pesquisa antes. Eu escrevi 2 novelas como colaboradora. Eu escrevi Sangue Bom, com a Maria Adelaide. E escrevi aquela novela linda da Alicia Manzo, Não tem mais memória não, gente. Vida da Gente. Escrevi Vida da Gente com a Alicia Manzo. E a Vida da Gente tinha um Ibope incrível, assim. O Sangue Bom acho que teve que mudar ali no meio algumas coisas, tal, e aí depois deu uma levantada. Mas já era uma época que não tinha esse Ibope de quando, imagina, quando eu era criança, o Brasil inteiro parava para ver, né? Você devia ter. Você fazendo Vamp, não saía na rua. Não saía na rua. Não podia sair. Não podia sair. O que acontecia? Vinha todo mundo falar com você? Vinha todo mundo para cima? Todo mundo. E eu não estava acostumada também, né? Eu estava assim... Não tinha ínfra, assim. Eu me sentia uma Xuxa Dark, né? Como eu falei. Xuxa Dark é muito assim, bom. tipo, qualquer lugar que eu ia, no Rio, que é o lugar onde as pessoas estão mais acostumadas, né, com ator, eu era assediada num grau que eu tinha que sair do lugar. E eu não tinha infraestrutura, eu morava num apartamentinho de terra, onde as pessoas podiam bater no meu vidro, entende? Aí era Natasha! Nossa. Andava com um carrinho, não tinha secretária, não tinha... Não tinha essa infra, não tinha segurança, tinha. não Eu tinha estava nada. Fazendo apenas um trabalho. Eu só estava trabalhando, era só uma brasileira trabalhando. Trabalhando. Era. E chegou aí para fora, assim? Essa novela vendeu para vários países? Para alguns. Eu acho que não foi assim. Não sei. Eu fui para a Colômbia, para Venezuela,
Portugal, né? Portugal, eles amam as novelas, né? Adoro. A galera, os atores vão pra lá e é tipo... Antigamente, era tipo loucura, enfim, interior do Brasil. Hoje em dia já não mais será. Não, hoje em dia nem aqui nem é aqui. verdade. Assim, eu acredito que as pessoas que estão começando aí não devem, né, ser reconhecidas, porque ninguém não se assiste mais como se assistia. É diferente você colocar uma série no Netflix que vai viajar para vários Netflix países. também é um público, né? É um público, não é também... A Globo ainda dá mais que a série do Netflix, acho eu, não sei. Também não tem esses números, não. Bom, vamos chamar as dicas, que é o momento em que a gente vai dar uma dica de filme, série, livro, alguma coisa. Fala primeiro de Toque Toque, até quando fica em São Paulo, quando que vai para o Rio. Então, a minha, ela tem mania de verificação. Então, ela tem que verificar o tempo todo se a chave está na bolsa. Ela sempre acha que esqueceu alguma coisa, que esqueceu a luz acesa, que esqueceu não sei o que lá. E dizem que quem tem esse toque também tem pensamentos eróticos. Então, ela fala, eu também tenho outra coisa, eu tenho certos tipos de pensamentos. Não sei por quê. Eu fui estudar sobre isso, né? Muito louco isso. Olha. Então, ela tem pensamentos eróticos. E aí são 6 pessoas, com cada um com sua mania, que se encontram numa sala de espera de um psiquiatra, e o psiquiatra não vai, e eles ficam fazendo terapia em grupo. É divertidíssimo. E aí tem aquele desfecho que não vamos contar, né? Desse psiquiatra que nunca chega, não precisamos contar. Não precisa contar o final, mas assim, é das pessoas gargalharem. Não, eu amo. Eu já vi 2 vezes essa peça. Tem que ir lá ver, vai lá. Eu já vi. Não, eu vou, com certeza. E aí, então, São Paulo fica até... São Paulo até dia 6, domingo de abril. De abril. E aí vão para o Rio, que estreia no outro final de semana, dia 11. Uhum. Aí fica 2 meses no Teatro Maio, dos Quatro. junho. Esse teatro é delicioso. Abril, maio, junho. Eu já tô perdida também no E lota, tá um sucesso. É um sucesso. Essa peça é divertida. E tá você, a Dani Vinitz? A Dani saiu, agora ela tá no musical. No musical, ela faz os musicais. Quem que tá no lugar dela? É a Letícia Lima. Tá a Letícia Lima, que é incrível. Isso, o Andrezinho Gonçalves. O André ainda tá. A Maria Helena Chia, a Carol, Riba é maravilhoso, fazendo o síndrome de Tourette. É muito maravilhoso, nossa. Que delícia essa peça, quero ver. E dá alguma dica de alguma coisa que você leu recentemente, ou de um filme, uma série, qualquer coisa, um remédio, tô brincando. Um bom nome de clínico geral. Um bom hospital, já fui. Olha, vamos lá, série. Eu sou a rainha das séries, eu assisto tudo. Eu acho que essa série brasileira que estreou, Beleza, com a Camila... Beleza Fatal. É muito legal. Eu Beleza quero ver. Fatal é tá muito todo mundo legal. elogiando. Eu vi quase tudo. Tô doida para ir para casa. Amanhã é meu dia de descanso. Vou Vai ver mais. Muito legal. Assim, incrível. Tem agora uma nova que é Adolescência. Nossa, eu comecei a ver ontem. Que porrada. É muito Netflix. É muito incrível. Nossa, o primeiro episódio eu fiquei desesperada. E cada episódio é um plano de sequência. Cada episódio é um plano de sequência. Eu fiquei exausta do piloto. Eu falava, meu Deus, exausta, mas bom, assim, chocada, o garoto porradão. É incrível. Não, é incrível. É bem boa mesmo. Então, indicação de série, eu vejo tudo de série. Você tá vendo White Lotus? Sim. Eu tô achando essa temporada mais fraca, não tem comparação com as outras. A primeira e a segunda são... A primeira é gol. Brilhantes. A segunda... Essa terceira eu tô achando tão mais fraca que as outras. A primeira era incrível. A primeira falei, nossa, é das melhores coisas que eu já vi. Sabe o que eu vejo? Grey's Anatomy. Todo mundo ama, eu nunca vi. Mas série médica... Não veja, porque é série médica. Eu tenho quase diploma de Grey's Anatomy. Eu via o Dr. House, ficava louca com o Dr. Amo House. o Dr. House. Aquele homem charmoso. Maravilhoso. Todo episódio era o mesmo. Gauche, né? Todo episódio era o mesmo. Ninguém acertava a doença e quando quase morria, ele ia lá acertava. Mas eu gosto amava. também. Era meio Sherlock Holmes do hospitalar. E meio mal-humorado, e bad boy, né? Bad boy, tomando remédio, drogadito. Junkie pra caralho. Muito boa. Bom, eu vou dar uma dica, eu tenho dado só dicas falando de mim, mas tudo bem, acho que eu mereço. Eu vou dar a dica eu tenho um podcast na Folha de São Paulo, que se chama Se Ela Não Sabe, Quem Sabe, que entrevista mulheres com mais de 50 anos, mulheres que são jovens, não à toa eu tô dando a dica do lado dela, que tem 62 e é uma jovem. Então, é um pouco inspirado no Wiser Than Me? É um pouco inspirado.
E, bom, é um podcast incrível. E nessa nova temporada temos até Fátima Bernardes, que nunca dá entrevista e topou e tá delicioso. É muito, muito bom. Amor, acabou. Eu amei, acabou. Eu nem vi passar. Foi uma coisa obrigada, também. Mas amor. a gente A gente veio falando desde lá, né? veio, a gente almoçou junto, começou... foi indo e arrasou. Loucura. E essa é a sua cor. E que pernas. Mulher ainda pode fazer isso. Se eu fosse um homem, eu ia falar, olha como é que ele encerrou o programa. Mas como eu sou mulher, é uma beleza. Obrigada. Belíssima. Amor, linda. Obrigada, gente. Qual?